Olá, estamos iniciando a ponte. Eu sou Cícero Filho e tenho comigo o jornalista João Mozinho. O nosso entrevistado de hoje é o secretário especial de esportes, Charles Herbert. Secretário, seja bem-vindo ao programa Ponte. Um abraço, amigo Cícero Filho, um abraço, amigo João Mozinho. Uma satisfação enorme estar aqui junto com vocês, participando desse grande programa. Estou aqui à disposição para a gente conversar. Você, durante um bom tempo, Charles, foi um quadro técnico da Secretaria de Esportes. Em seguida, assume como secretário de Estado de Esportes e hoje é secretário especial. Que avaliação faz de todo esse seu período trabalhando na selagem, desenvolvendo políticas públicas na selagem? Olha, Cícero e João, eu faço uma avaliação positiva, né? Uma avaliação bastante positiva. Eu iniciei lá na selagem, ainda na época era uma secretaria adjunta da educação, em 2014. Ainda peguei o final do governo ali do governador Teotônio Vilela. E na transição, por ser professor de educação física da rede estadual de ensino, na transição fui convidado na época para fazer parte do estádio Rei Pelé. Antigamente a nomenclatura era diretor do estádio Rei Pelé, fui convidado pela gestão que chegava lá, secretária à época Cláudia Pituba, junto ali com o Tiago Bonfim, que era superintendente do estádio Rei Pelé, e mais a sua equipe que chegava ali no governador Renan Filho. Fiz um período ali como diretor do estádio Rei Pelé, quase 2 anos. Depois a gente passou um período na secretaria executiva, que na lei delegada anterior seria como se fosse o secretário adjunto. Então, esse período foi um período bastante positivo, um período de crescimento, né, de implantação de várias políticas públicas que até então, aqui no estado de Alagoas, não existia. Né? O marco inicial é ali de 2014 para 2015, com a eleição do governador Renan Filho, é isso? Isso. Com a criação, né, com o retorno da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude. Passou 8 anos sem Secretaria de Esporte, na época era uma adjunta da Educação, que tinha como... Isso no governo Théo Vilela? No governo Théo Vilela, que tinha como premissa maior a questão do estádio Rei Pelé, né, da organização do estádio Rei Pelé e também da formatação do GEAL e apenas do eixo ali do esporte escolar, algumas atividades ali com esporte de rendimento. Mas era uma coisa mais, vamos dizer assim, uma coisa mais compacta. Aí com a criação, né, a recriação da Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude, vem-se um orçamento próprio e aí vem-se também a criação de políticas públicas até então não implantadas no esporte de Alagoas. Os casos dos editais, de chamamento público, os termos de convênio, termos de parceria, termos de patrocínio, até então algo nunca visto aqui no estado. E também a Secretaria também começa a organizar grandes eventos esportivos, não somente apoiar as federações, como as organizações de sociedade civil, mas também organizar grandes eventos esportivos. E podemos destacar a Copa Rainha Marta, que hoje tem 30 equipes de futebol feminino, até equipe de futebol indígena. Nós temos, como a Vassu Cocal, que foi referência na Folha de São Paulo, a primeira equipe de futebol feminino indígena. Temos a Taça das Grotas, que hoje conta com 48 grotas participando, sendo a maior competição de futebol social do Nordeste, com mais de 1.000 meninos participando. Desde 2007, uma Copa consolidada, com parcerias privadas também, e que faz a diferença aí na vida dos meninos. Fora outros eventos, como os Jogos do Paradesporto, cresceu muito, hoje é jogos a nível regional e até mesmo nacional, até o Mato Grosso do Sul participou dos nossos jogos, fora alguns estados aqui do Nordeste. Também recriamos a volta dos Jogos dos Servidores do estado de Alagoas. Conseguimos fazer uma parceria novamente com a SEDUC para transformar o GEAL na maior competição esportiva do estado, que está acontecendo aí com 2.500 alunos só na fase estadual, mas tivemos 5.000 na fase regional, o maior evento esportivo com 7.500 alunos atletas. Então foram várias políticas públicas que foram implantadas, como o edital Johansson Nascimento, que o nome já refere-se a um dos maiores campeões paralímpicos do Brasil, que é aqui alagoana, aqui de Maceió. E esse é um edital que obrigatoriamente o recurso tem que ser investido também no paradesporto aqui do estado, que fez uma diferença muito grande. Hoje conseguimos implantar várias modalidades aqui no estado de Alagoas que até então não tinha, como o handebol, cadeira de rodas, o tênis em cadeira de rodas e várias outras atividades do paradesporto. São 16 modalidades hoje.
Até então tínhamos a metade, 8 modalidades nos Jogos do Paradesporto. E aí, com isso, o esporte, mesmo com todas as suas dificuldades, né, porque hoje a Secretaria do Esporte é o menor orçamento do Estado, mas isso não é uma particularidade só aqui do Estado de Alagoas, não. Isso é de todos os outros estados, em encontros com os secretários de esporte do Brasil, e também uma particularidade da própria União. O Ministério do Esporte hoje é o que tem o menor orçamento no Brasil. Então mas graças a Deus vem crescendo, a gente torce muito que cresça cada vez mais, porque hoje a gente tem que fazer uma correlação, Cícero e João, que o esporte hoje, ele corresponde a 2% do PIB do Brasil. O esporte hoje, ele se equiparou à cultura, principalmente com os adventos, né, do e-games, que vocês veem aí hoje, tem uma grande fomentação nos jogos eletrônicos, que hoje, pela nova lei geral do esporte, agora é esporte, os e-games, né, os jogos eletrônicos, e também essa cadeia do paradesporto junto com o esporte Inclusive, convencional. o João Mozinho gosta muito de jogar esses esportes. Bacana, João, bacana. É isso, João? Eu sou meio analógico ainda, viu, Charles, tocando nesse assunto orçamento, a gente viu na sua fala que com tão pouco se faz tanto. E a gente viu essa transição do governo Teotônio Vilela para o governo Renan Filho e agora desse governo Renan Filho para Paulo Dantas. Qual o incremento no orçamento? Quais são as melhorias desse orçamento e quais as principais perspectivas de fomento do esporte aqui no estado de Alagoas? Olha, João, do ano passado para cá nós tivemos um incremento normal, né? Saiu ali na casa dos 13 milhões, foi para quase 14,5 milhões de reais o orçamento da selagem, mas o governo tem sido muito parceiro, todos os anos, fora o orçamento que é determinado pela LOA, nós conseguimos, através de cotas suplementares, que é o que pode fazer ali dentro do remanejamento, que a Assembleia permite ali dentro do remanejamento, a gente consegue um outro orçamento para executar várias dessas ações que nós colocamos aqui. Então, o orçamento ele tem subido substancialmente. O ano passado nós chegamos a quase 20 milhões de reais. Lógico que isso, investimentos também no Estádio Rei Pelé, como reformas que precisa sempre, investimentos no próprio Centro Estadual de Esporte e Lazer, que nós temos lá no Flechal de Baixo também, que é um excelente aparelho esportivo. E esse ano agora com a parceria junto com a SEDUC, nós conseguimos trazer, agradeço até o secretário Márcio da equipe da SEDUC, o ginásio lá, o Tinei Perdigão, que era um antigo SESI, e agora também faz parte do corpo da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, atendendo uma grande demanda que era aqui do estado de Alagoas, que nós até então não tínhamos um ginásio com a tamanha capacidade que era o antigo ginásio do SESI, que agora é ginásio Lautinei Perdigão. Era uma das poucas capitais que você não tinha um ginásio desse tamanho. Você ia aqui em Recife, você vai lá, tinha o Geraldão. Você ia em João Pessoa, você ia lá e tinha o Ronaldão. Você vai aqui em Sergipe, você ia lá e tinha o Constâncio. E Maceió era a única capital, o único estado que o estado não tinha um ginásio grande com as capacidades do ginásio Lautinei Perdigão. E isso foi uma conquista do governo ano passado, e isso soma ao patrimônio hoje da selagem, está cedido pela SEDUC, e faz com que a gente possa, Mozinho e Cícero, promover muitos campeonatos e muitas atividades, e principalmente trazer os grandes eventos esportivos aqui para o estado de Alagoas. Charles, falando ainda nessa questão das praças de esportes aqui no estado de Alagoas, se fala muito na questão do Trapichão, que seria um estádio velho, vamos dizer assim. Ele é um dos grandes calos da Secretaria do Esporte aqui do estado de Alagoas? Olha, você colocou muito bem, Mozinho. É como toda casa antiga, como todo prédio antigo, ele gera uma série de situações, de cuidados, de manutenções, de reformas que você tem que ter constantemente. Mas mesmo assim, com os seus 53 anos, que vai completar esse ano, o Estádio Rei Pelé, no dia 25 de outubro, ele ainda é um estádio com uma característica muito moderna, pela sua arquitetura, né, feita lá atrás pelo arquiteto João Candi, que aliás era até um projeto que ia ser vendido para o Corinthians Paulista. O Corinthians não quis o projeto na época, e o governador na época, o Laminha Filho, Cícero Filho, que acho que pode ser até seu parente, na época comprou esse projeto, trouxe e fez junto com os alagoanos o Estádio Rei Pelé, que hoje tem essas características.
Hoje atende um público para 15 mil pessoas, não por conta de que só seja essa capacidade, é muito por conta da modernização da legislação, do que a legislação hoje entende com a confortabilidade e a segurança dos torcedores. Tudo mais, são 4 laudos. Antigamente, pela legislação, para vocês terem uma ideia, a pessoa era caracterizada para sentar na arquibancada 40 centímetros. Hoje é o dobro, são quase 60 centímetros. Então, com isso, você diminui a capacidade do estádio, fora os incrementos que são colocados, né? Aquelas barras que todo mundo vê, de contenção de torcida, de segurança, de aparatos. Isso fez com que não só o estádio Rei Pelé diminuísse, mas como o estádio do Arruda. O estádio do Arruda já cabeu quase 100 mil pessoas. Hoje cabe 45 mil. O estádio do Santa Cruz, o estádio Rei Pelé já chegou a caber quase 30, hoje cabe 15. Mas dentro da média do que é feito, de todos os jogos, o Rei Pelé acontece quase 60 a 70 jogos por ano. Se você fizer pelo escalonamento a média do público que vai em todos esses jogos, o Rei Pelé ainda está atendendo às expectativas da cidade de Maceió. Mas lógico que no futuro, o sonho de todo mundo seria uma nova arena, um novo estádio, até porque depois da Copa de 2014, com o advento das arenas, o futebol ficou antes de 2014 e depois de 2014. Então as pessoas que vão na arena e vão no Rei Pelé, lógico que faz um grande comparativo, lógico que todo mundo queria estar numa arena, mas a gente entende que o Rei Pelé ainda atende dentro das suas condições, das suas dificuldades. É uma grande dificuldade para a gente manter, porque o custo é altíssimo do estádio Rei Pelé, como o Maracanã. O Fluminense jogou com o Flamengo agora no final de semana. Para vocês terem uma ideia, o custo de operação de um jogo daquele é R$1,5 milhão. O nosso não chega a tudo isso, mas chega a um patamar grande também. Mas, tudo custeado pelo Estado? Tudo custeado pelo Estado. É um apoio que o governo do Estado dá aos clubes, não somente o patrocínio, como o estádio para que os clubes desenvolvam e representem o estado de Alagoas, tanto na Série B quanto na Série C. E isso tem acontecido, tem sido muito bem feito, desde todos os governos anteriores e muito mais agora nos governos do nosso governador Renan Filho, ex-governador Renan Filho, e agora com o Paulo Dantas, que tem dado patrocínio aos clubes, tanto CSA, CRB, quanto ASA, e o estádio à disposição para que eles possam desenvolver o futebol e representar Alagoas cada vez mais. Com esse excesso de jogos, como o exemplo do Maracanã, que cobre 2 grandes clubes como Fluminense e Flamengo, aqui no Rei Pelé, CSA e CRB, o gramado, ele não sofre muito com esse excesso de partidas, 70, 80 jogos. Final de ano ainda há alguns amistosos, algumas partidas festivas. Como é para gerir isso daí? Muito boa a sua pergunta, mozinho. Para você ter uma ideia, o estádio Rei Pelé é um dos poucos no Brasil que atende 2 clubes na temporada. O Maracanã chega até a atender 3, porque o Vasco entra ali naquela briga jurídica, isso. Mas também pertence a 2 clubes hoje pela sessão, né, que é feita lá, que é o Flamengo e o Fluminense. O Rei Pelé é o único também que tem uma sessão para 2 clubes. Antigamente, lá no Ceará também acontecia isso, o Ceará e o Fortaleza comandam lá no Castelão, só que lá eles têm uma saída, eles ainda têm um Presidente Vargas, que é um estádio municipal muito bacana, ali com 15, 20 mil torcedores. E aqui em Alagoas nós só temos um estádio Rei Pelé aqui em Maceió para atender essa demanda. E isso há um desgaste muito grande do gramado, tanto é que o gramado foi trocado agora no começo desse ano. Uma luta muito grande, a drenagem depois de 52 anos solou, todo o sistema de drenagem foi trocado, todo o sistema de irrigação hoje é totalmente eletrônico, foi trocado, juntamente com esse gramado que é uma grama que é de muito difícil tratamento, que é uma grama Bermuda Celebration, é aquela grama que ela é bem sensível, tem que ter todo um tratamento, toda uma adubação, todo um trabalho, que inclusive uma empresa é contratada justamente somente para tocar o gramado, que é a Greenleaf, que é uma das empresas maiores que nós temos no mundo, que é a que fez o gramado da Copa do Catar e faz todos os estádios de futebol. Então isso há um cuidado muito grande, mas mesmo assim, com o excesso de jogo, acontece de o gramado às vezes não está legal. Ainda não aconteceu esse ano. Tivemos um problema esse ano inusitado, né? Que foi lá numa marcação do campo. Foi uma coisa ali que eu nunca tinha visto. Eu acho que tenho mais de 30 anos de futebol, dos 17 que eu apitei, dos 5 que eu estou juntamente com a arbitragem e do tempo que eu passei que meu pai foi treinador de futebol. Eu nunca tinha visto aquela situação. Mas acontece. E foi o que, Chaves, aquilo ali? Muita chuva. Marcaram o gramado, começaram a marcar no domingo, estava chovendo. Tentaram marcar na segunda, a tinta, que é aquela Acrylex, não pegou. E aconteceu um fato inusitado. Mas não tinha nada a ver com o gramado, foi uma marcação. No outro dia teve o jogo, né, virou ali aquele meme, aquela situação toda. Mas acontece, não só aconteceu aqui em Maceió, isso já aconteceu no mundo, só que eu não tinha visto.
Mas aconteceu, mas graças a Deus o Rei Pelé está aí, está tocando. Uma das coisas, mozinho, que a gente tem sempre dito lá, com todas as dificuldades do estádio Rei Pelé, com todas as manutenções que foram feitas, as reformas que são feitas, o Rei Pelé nunca precisou de parar para que os jogos jogassem em outro estádio, né, os times jogassem em outro estádio para que o estádio parasse um tempo, Cícero, para que depois o time fosse jogar lá e depois voltasse. Não, a gente sempre procurou fazer a manutenção e a reforma mesmo com o campeonato rolando. A gente para um lado, para outro, para outra situação e faz a reforma. E o gramado foi do mesmo jeito. A gente conseguiu ali, quando parou a Copa do Mundo ali, que acabou ali, o campeonato da Série B, acabou no dia 6, no dia 7 estava começando a reforma em novembro. A questão do gramado artificial, qual a sua opinião? Ele funciona? O custeio dele é mais barato, a manutenção é mais caro? Como é que funciona isso? Não, ele é muito bom. O gramado hoje, inclusive, está sendo implantado, né? Em vários estádios, né? Você é favorável, Charles, pela experiência que você tem? Olha, Cícero, eu vou ser sincero. Eu, como árbitro, o desgaste do gramado natural para o atleta e para o árbitro, ele é bem menor. Porque ele amortece mais, você corre numa condição Falam isso que o gramado artificial, ele é muito duro, inclusive até questão de lesão, de né? lesão. É assim, eu estou dizendo, porque quanto mais o gramado é duro, mais você tem... O impacto, O né? impacto é maior, principalmente nas panturrilhas, né? Naquela região ali que você... Então, assim, se você perguntar... E tem sido um caminho, né, que tem sido buscado, né? Botafogo agora, né? Palmeiras, Atlético Paranaense. Tem sido buscado, mas se você olhar nos grandes estádios do mundo, a grama ainda é artificial. Natural. Tanto é que o Real Madrid está reformando seu estádio agora, uma reforma de 4 bilhões de euros. O estádio vai ficar Bernabéu. um espetáculo Bernabéu e a grama vai ser natural. Então, por aí você tira que os grandes craques, os grandes maestros ainda preferem a grama natural. Mas lógico que para custo, para não ter essa manutenção, para não ter tudo, lógico. A alternativa é mais financeira, né? Até por conta de questão financeira. das praças atender também a shows. Isso. E a do Atlético Paranaense foi uma alternativa até que o clima não permitia a grama artificial naquele local onde ele tinha implantado. Ele implantou umas 3 vezes, depois desistiu e voltou com a grama artificial. Esse foi o problema do Atlético Paranaense, que a arena foi feita muito fechada, não tinha entrada do sol e não dava Para a grama natural ficou ruim. Para a grama natural ficou ruim. Eu estava vendo o projeto do Santiago Bernabéu, que me mandaram essa semana. Para você ter uma ideia, vai ter o gramado desce e todo mecanizado, desce, sobe um palco quando quiser fazer show. E nessa descida do gramado natural, lá embaixo tem umas câmaras, com os raios, com tudo, para tratar a grama natural. Então tem que ter todo um tratamento, sol, adubação, tem que ter tudo isso. E lá no Atlético Paranaense a mudança na época foi porque não conseguiram que o gramado ficasse de uma forma ali natural, muito bem fomentada ali com adubo, com sol, com essa questão toda. Falando de grama, Charles, de futebol, você foi árbitro de futebol durante 17 anos, né? Isso. Quase 18 anos. Hoje está como secretário-geral, né, da Federação Alagoana de Futebol. Como tem visto a arbitragem no Brasil, tanto a arbitragem de campo como o VAR? Olha, Cícero, a arbitragem é um pivô sempre de muita discussão. E assim, o que eu tenho dito, eu sempre digo ao presidente Felipe Feijó, da Federação Alagoana de Futebol, já disse ao presidente da Comissão Nacional de Árbitros, lá, o Wilson Luiz Seneme, o presidente atual da CBF, que está lá hoje, o Edinaldo, que foi presidente da Federação Baiana de Futebol, nós tivemos a oportunidade de ter uma reunião com ele. Até o ano passado eu estava como diretor da Associação Nacional de Árbitros de Futebol, fui lá com o presidente Salmo Valentim na época. Nós apresentamos um projeto para remodelar a arbitragem no Brasil. Tem que profissionalizar? Tem que profissionalizar. Então, assim, enquanto não tiver um modelo de gestão estratégica, um modelo de planejamento, de programação, e que os árbitros, pelo menos, passem por uma semi-profissionalização, nós iremos continuar dando murro em ponta de faca, como diz a história, e acontecendo o que vem acontecendo normalmente ano após ano. Porque o que falta é a preparação mais específica dos árbitros, seja no VAR, seja no campo. Não há uma disparidade muito grande, não. Um atleta profissional da Série A ganha 300, 400, 500 mil reais e um árbitro para apitar uma partida ganha 5, 6 mil reais. Não é disparidade muito grande. Como é que isso daí funciona no futebol? E complementando, Mozinho, permita-me, Charles, e às vezes o árbitro, às vezes não, né? Ele é responsável ali hoje, junto com o VAR, né? Mas a decisão final é dele, é do árbitro de campo, ele é responsável
por competições, jogos que valem milhões de reais, né? Não é só quanto o jogador ganha. É A renda, a é um estrutura, jogo com uma o premiação, business. né? Uma final de uma competição, onde uma premiação, né? São vários milhões de reais e às vezes o cara que está responsável por isso, que uma decisão dele pode, né, fazer com que esses milhões, ao invés de ir para um clube, vá para o outro, ele ganha 5, 6 mil, né? Pois é, mozinho Cícero, é uma disparidade muito grande. E além dessa disparidade que você colocou, é saber que ele vai apitar, só vai receber os 6 mil reais, que é a taxa do árbitro FIFA, e que se ele errar, ele vai tomar uma punição Um gancho, a geladeira. e vai ficar fora 30, 60 dias sem ganhar nada. Porque o árbitro aqui no Brasil, ele não tem nenhum contrato de prestação de serviço, ele não tem carteira assinada, ele não tem nenhum vínculo trabalhista, o cara passa 30 dias em casa punido, porque só recebe se voltar a apitar novamente. Totalmente diferente de um país como a Argentina, que é aqui do lado, que não tem o PIB que nós temos, não tem a economia que nós temos, vive numa crise econômica, e lá os árbitros, pelo menos ainda apita, ganham os 6 mil reais para apitar os jogos, mas os árbitros recebem mensalmente uma taxa da AFA que pelo menos dá segurança de que o árbitro Tem como se manter, tem como se independentemente manter. dos jogos, né? Então, há uma disparidade em todos os sentidos, mozinho. O cara entra no campo já altamente, Cícero, pressionado, com um investimento muito baixo e no meio dessa multidão, como vocês falaram, que hoje o futebol, ele é um futebol totalmente comercial, um futebol totalmente cheio de patrocinadores, de investimentos, Exatamente, de não tem craques. tanto recurso. Qual Pois o é. motivo que você acha, Charlie, de não haver a profissionalização desses árbitros não serem assistidos, não terem seus direitos trabalhistas reconhecidos? Qual o motivo para isso? Olha, Cícero, toda vez eu fico me perguntando isso, porque a CBF hoje é uma entidade que tem 1 bilhão em caixa. É uma entidade altamente rentável, uma das maiores empresas do Brasil, poucos sabem disso, e não investe nos árbitros de futebol. Por isso que nós, toda semana após semana, não é culpa dos árbitros, não é culpa dos árbitros, porque os árbitros têm que trabalhar, cuidar da família, não sei o quê, e só sai para viajar dia de quarta, dia de domingo. A arbitragem termina virando um bico, né? Pois é. Então, fica difícil. quando é um bico, você não tem a tamanha, vamos dizer assim, o tamanho foco para desenvolver, a dedicação para desenvolver. Enquanto não tiver uma semi-profissionalização, o que apresentamos lá foi o mínimo, é o cara treinar 2, 3 vezes por semana, é a CBF vir aqui alugar um espaço para colocar aqui, só tem cada estado, e são poucos árbitros, são 600 árbitros no Brasil, dividido por 27 estados. É criar os CT de treinamentos iguais os que são feitos para os clubes, CT, como não e precisa esses criar, árbitros tenham um salário fixo. tem um salário fixo. E ganhem por jogo, treine toda semana, treine. 1 a 2 vezes, tem um acompanhamento. E aí você pode cobrar resultado. Aí você mais pode cobrar eficaz. resultado. Mas do jeito que está, essa linha que está, mozinho, isso já é há muito tempo, desde que se criou o futebol aqui no Brasil, não vai mudar nunca. Não vai mudar nunca. A gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho. Folha de Alagoas é o primeiro jornal digital interativo do Brasil. Através do nosso PDF interativo, você realiza uma leitura confortável das notícias, interage com fotos e vídeos sem sair do jornal. Tudo isso com uma navegação dinâmica, segura e totalmente projetada para smartphones. E o melhor de tudo, você recebe o nosso PDF em seu WhatsApp e nem precisa sair do chat para ficar bem informado. Acesse o nosso WhatsApp, mande um oi e você já receberá a nossa primeira edição. Folha de Alagoas, você conectado com a informação. Estamos de volta com o programa Ponto. Eu sou Cícero Filho, tenho comigo aqui na bancada o jornalista João Mozinho. O nosso entrevistado de hoje é o secretário especial de esportes aqui do estado de Alagoas, Charles Herbert, ex-árbitro de futebol. Estávamos justamente falando sobre isso, né, Charles? Mais uma vez, seja bem-vindo. Obrigado. E a gente, dando continuidade ao tema antes do intervalo, que é a questão da arbitragem, a gente falou dessa falta de estruturação, né, para essa categoria profissional, que já deveria ser reconhecida como categoria profissional, infelizmente não é.
Mas também hoje nós temos o advento do VAR, né? E aí a gente tem visto muitas críticas, não só ao árbitro de campo, mas também ao VAR. E aí eu queria ouvir sua opinião, você já se referiu à questão do árbitro de campo, a falta de estrutura, não ter centro de treinamento, e por conta disso, claro, você diminui a qualidade da prestação do serviço, né? Uma vez que você não tem dedicação exclusiva para isso. E em relação ao VAR, ocorre a mesma coisa? Porque tanta polêmica com o VAR, tantas decisões que especialistas têm apontado como erros graves, como é que você vê essa questão? Porque o VAR veio para facilitar, para resolver, né? Isso, eu sempre disse, o VAR veio para ficar, né? O VAR Claro. é uma tecnologia, todos os esportes no mundo avançaram com a tecnologia do árbitro de vídeo, isso não é só no futebol. E ajuda muito. Ajuda muito, mas o VAR, assim como o árbitro de campo, precisa da mesma preparação. Precisa ter uma cabine nos estados para que os árbitros possam ir lá durante a semana fazer um treinamento. Pegando jogos, Pegando os treinando. jogos, olhando, que a gente chama de treinamento offline. É o cara lá. Porque nada mais é a decisão do árbitro de vídeo, é a mesma coisa do cara de campo. Se o cara tem a mal interpretação daquilo, ele vai errar, não vai errar no campo. É full time. É full time, é a interpretação. A gente chama até de videoteste, que a gente fazia muito na FIFA. O cara botava o lance, a gente olhava, é falta, não é tal. Era o ar. A gente já fazia isso em treinamentos antigos, mas isso uma vez a cada ano. Precisa ter isso nos estados, uma cabine, até porque essas empresas todas que a CBF contrata, por exemplo, aqui, se você for lá no Repelé, está lá, o aparelho VAR, está lá parado. A semana toda. Pergunta quantas vezes os árbitros daqui de Alagoas vai lá usar o VAR para treinar. Pergunta se tem algum profissional lá, que nós temos aqui um grande instrutor, que é o Jorge Alves Feitosa de VAR. Pergunta se a CBF paga o Jorge para ele lá 2 vezes por semana, pegar os árbitros, se os árbitros recebem alguma diária para ir lá fazer um treinamento e ficarem melhor aferidos ali com o aparelho. Quantas vezes vão lá? Nenhuma. Entendeu, Cícero? Então, falta a questão do Esse papel treinamento. é da CBF exclusivamente ou as federações Da CBF, estaduais poderiam porque atuar também? Porque o campeonato que tem... Aqui a Federação Alagoana tem um VAR, mas só nas fases finais, em 6 jogos. Em 6 jogos, a gente só usa o VAR em 6 jogos. Fases finais, até porque é um advento custoso. Não é barato. Um jogo para ter VAR hoje é 60 mil reais. 60 mil para ter um VAR hoje numa partida. Só do VAR, da equipe do VAR. Então é custoso. Alagoas a gente... Esse custo todo? É esse custo todo. É esse custo todo. Tem a empresa, que é uma empresa de fora, a Rocai, inglesa, os aparelhos são caríssimos. Então, precisa ter isso. Agora, só que aqui a federação faz 6 jogos por ano. A gente consegue, antes de fazer o campeonato, estava lá, fazer um treinamento com os meninos antes de fazer 6 jogos. A CBF não. A CBF são 380 jogos na Série A, 380 jogos na Série B, Cícero. São 760 jogos. Campeonato de 8 meses. O campeonato da federação são 2 meses. Então precisa ter esse investimento, porque o campeonato da CBF, cada um que organiza seu campeonato tem que fazer o seu investimento. A gente faz o nosso papel, a CBF não tem feito. É isso que eu tenho dito. Tem que criar esses VAR que estão aí, tem que virar tudo centro de treinamento do VAR. O que a gente vê os erros hoje é falta de treinamento. É aquelas linhas que botam errada, aquela linha azul, aquela linha vermelha que vocês veem na TV. Até se o cara não souber botar aquela linha ali, já dá um erro, né? Já dá um interfere erro, cara. no resultado. já né? dá um erro grande. E aí interfere no resultado e o problema é que é sério. Recentemente teve até no jogo do Flamengo. Até Parece no que a jogo- linha foi traçada até no aqui. jogo. Pois é. Quer dizer, e olha que eu tenho umas concepções contrárias, porque aquela linha que é colocada, aquilo é só para colocar para dizer que realmente o cara está impedido ou não. Porque quando está na mesma linha, olho nu, não era para colocar a linha. Porque qual é o efeito do impedimento no jogo de futebol? É para que os dois jogadores partam em condições iguais e disputar a bola. Por isso que tem um banheira, impedimento. né, Charles, do futebol. Não vai ser a ponta do ombro, nem vai ser a ponta do dedo Exato. do pé, nem a ponta do joelho que vai dar a diferença de você chegar na bola, não, gente. A ideia é impedir que haja uma vantagem. Que haja uma vantagem na disputa da bola. Não é que haja uma vantagem no ombro, na cabeça do joelho ou na cabeça do dedo, não, gente. Está fora do contexto. E se vocês olharem mais a essência do futebol, nós vamos para o jogo de futebol olhar o quê? Gol. Gol, gente. É. Hoje a gente está Aí criando você mecanismo para bota- barrar aí gol. você bota 2 linhas, eita, a ponta da cabeça do dedo tá na frente. Não é, gente, tá fora. Isso é concepção. Na Inglaterra já mudou isso. Na Inglaterra já mudou isso. Inclusive aumentaram até, Até aumentar a largura aumentaram da a linha linha. da azul. É. A linha azul é o dobro da vermelha. Mas o brasileiro não. O brasileiro ele tem a mania de complicar as coisas. Eu ainda tenho essa comigo na minha mente as coisas. Entendeu? Então assim, tem muita coisa assim, você tem que mudar. O jogo recente, Charles, né? O clássico carioca, o clássico mais charmoso do Brasil,
né? Deixou de ter gols, foi decidido pelo VAR, né? Pelo VAR. E outra coisa que você colocou, com 2 faltas que aconteceram bem antes do lance e que são lances interpretativos de campo, aquilo é decisão do árbitro. Exatamente. Para mim não era para ser anulado nenhum dos dois. Cara, não deu a falta ali, a falta lá no meio, o jogo já rolou, que nem dizia antigamente, aquilo ali é falta vencida. Passou, irmão, não deu, segue o jogo. Porque o VAR tem os 4 pilares, né? Porque é para anotar. Mas, enfim, voltar lá atrás e tal. Enfim, para colocar na cabeça essas concepções, é meio difícil. Mas, enfim, o VAR veio para ficar, Cícero. Tem que ser só melhor implantado, eu já venho dizendo isso, e tem que ter os treinamentos profissionais semanalmente. O cara tem que estar lá, porque os caras ganham para isso e o futebol tem recurso para isso. Charles, falando em CBF, em tema polêmico, você como secretário-geral da FAF, como é que você vê, qual a sua ótica em relação à seleção brasileira de futebol ter um técnico tampão? Tem sido uma grande polêmica aí nas últimas semanas. Olha, mozinho, essa prática já existia lá no passado, né? Os treinadores eram de clubes e eram da seleção, né? Eu acho que até o último foi o Leão, na época do Sport. Eu vejo o seguinte, não conseguiram arrumar uma solução, que era o camarada lá do Real Madrid, o cara está com um contrato. Carlo Ancelotti, vigente. E apareceu essa situação nova que todos nós ficamos meio que sem entender. E aí há uma série de questionamentos, né? Até a crise de conflitos, né? Porque o Fernando Diniz, treinador do Fluminense, aí vai que escala um jogador do Fluminense, aí já dizem que está vindo jogador para o Fluminense porque o cara é o técnico da seleção, enfim. Não deixa de ser uma situação, inclusive, incômoda para ele. Incômoda para ele. E é o que parece, para os atletas também. O Fernando para Diniz, ele, assim, né? Do mundo do futebol, lógico, eu não conheço, mas fala muito que ele é um cara correto, né? Mas para ele era um ruim. monte de coisa. Porque, por exemplo, tem caras ali que poderiam ser convocados, o Fluminense, que possa ser até que não seja convocado, porque ele não vai convocar, porque vai dizer que é dele. Como você vê o campeonato alagoano? O campeonato alagoano tem sido desenvolvido nesses últimos anos, né, sob o comando do presidente, né, Felipe Feijó, você como secretário-geral, o produto, o campeonato alagoano tem avançado, tem melhorado, como você tem visto? Olha, avançou muito, Cícero. Eu digo em números. Para vocês terem uma ideia, o orçamento da federação até uns anos atrás, antes do Felipe ali, junto com o Gustavo, que também fez uma grande gestão, era 1.800.000. Hoje o orçamento da federação está em quase 7 milhões por ano. E a única federação aqui que é autossustentável é a Federação Alagoana de Futebol, dos esportes, né? A gente fala coletivo, futebol, basquete, vôlei, tal. Então o futebol alagoano aqui cresceu muito. Cresceu no sentido não somente de ter chegado um clube à Série A em 2019, o CSA chegou, retornou. Uma visão empreendedora do presidente Uma visão atual? empreendedora, uma visão moderna, uma visão mais dinâmica. Inclusive foi contratada agora uma empresa de gestão estratégica para atuar com a federação. A federação já tem compliance instalado. A federação tem todo o seu arcabouço. Foi reatualizado o estatuto da federação. É a única federação do Brasil que hoje tem uma comissão de atletas que faz parte dentro da federação de futebol. Então, avançou muito, tem avançado muito. O campeonato ali é enxuto por conta de datas, porque a CBF só disponibiliza 18 datas para ser feito o campeonato alagoano. Mas avançou muito, e principalmente nos campeonatos amadores. Ontem teve uma final CSA e CRB Sub-17 lá no Rei Pelé, casa cheia. E os meninos jogando muito bem. Tem campeonato hoje Sub-17 com mais de 30 equipes. Aqui o Sub-20 vai começar agora com 28 equipes. E o nível do futebol dentro de campo, do campeonato alagoano profissional, como é que você tem visto? Olha, hoje tem uma disparidade, né? Porque o CSA e o CRB conseguem ter uma... vocês viram que nesses últimos anos, as finais sempre, né? Aí agora o Asa deu uma chegada aí nos últimos 2 anos, né? Mas, assim, deu uma crescida substancial, principalmente quando subiram aí para a Série A, para a Série B, né? Porque também tem um advento do recurso da televisão, né? Charles, tocar num assunto também que é polêmico e Sim. é sensível, é a questão dos jogos online de aposta, no que isso tem mexido no futebol, na arbitragem, no contexto dos atletas. A gente tem visto algumas denúncias em relação à manipulação de jogos. Como é que você vê essa questão dos jogos online e essa quantidade imensa, né, desses aplicativos, dessas empresas, que muitas vezes a gente não sabe quem são os proprietários, Os bets, né? se é capital estrangeiro, como é que está isso daí? Olha, mozinho, eu vejo com bastante preocupação, né? Uma palavra que eu digo é sempre que tem que regulamentar,
esses jogos aqui no Brasil, primeiro que não são nem regulamentados. Tributar? Tributar e ser legal, né? Porque eles estão atuando de forma legal. Os únicos jogos que podem ser realizados aqui no Brasil são os jogos da Loteria Esportiva, da Caixa Econômica Federal. Os outros, todos eles, não é fora, porque as empresas, a maioria são E de essa fora. falta tal. de regulamentação leva a isso. Leva né? a isso. Então, A assim, esse se não sistema. tiver um regramento, se não tiver uma lei que regre, que tudo isso, aí cada um está fazendo por si só. A Federação Alagoana de Futebol aqui saiu na vanguarda, o Felipe. O presidente Felipe Feijó saiu na vanguarda. Foi feito um seminário no começo do ano de manipulação de resultados com órgãos de segurança pública, como a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, o Ministério Público, a Polícia Civil, todo mundo junto. Foi feito um grupo, inclusive tem um grupo de trabalho para denúncia aqui em Alagoas, é um dos poucos estados que tem denúncia. E foi mandado denúncias Importante, agora. um avanço. Um avanço no Campeonato Alagoano, de alguns jogos suspeitos. Foi contratada uma empresa que é chamada Sport Trade, que é a empresa mundial, a primeira federação que contratou no Brasil foi a Federação Alagoana de Futebol, que é uma empresa que monitora as casas de aposta. Se tiver algum jogo suspeito, a empresa já detecta o radar e já envia. Ó, esse jogo aí tem muita aposta, muito... Entendeu? Então, isso foi contratado. Então, assim, nós temos uma preocupação muito grande, mozinho, porque isso, se não for regrado, se não for regulamentado, isso pode até acabar com o esporte. Claro. Isso é pode muito acabar ruim com o para esporte. Como é que você vai para um jogo sem e saber, essa falta né? de regulamentação, Charles, o que eu vejo que é o grande problema. Porque, por exemplo, você tem desses sites aí onde, sinceramente, o indivíduo ele pode ser premiado, ele ganha, porque tantos cartões amarelos ou tantos escanteios do lado esquerdo no primeiro tempo, no segundo tempo, ou seja, inventam uma série lá de possibilidades do cara ganhar. Isso só dá margem para... Né? Manipulação. Para manipulação. Isso. Né? Precisava se estabelecer, inclusive, criando regras. Isso. Todo site de aposta, as apostas só podem ser essa. Isso. É vitória, Perfeito. é isso, é aquilo. Né? Mas fica Perfeito. inventando coisas justamente Perfeito. para isso. A gente viu recentemente, né, uma adolescente e uma jovem que foi morta ali próximo ao estádio ali, uma palmeirense. A gente viu aqui em Alagoas recentemente um senhor também que foi executado por torcedores, apauladas, enfim, agressões. O que a gente vê é que temos filhos, sobrinhos, a gente não consegue ir para uma praça esportiva de forma tranquila, ordeira. A gente vê muitas vezes esses locais sendo um ambiente inóspito, principalmente quando tem os clássicos. E a legislação penal, ela é muito permissiva com esses criminosos que se camuflam de torcedores? Na verdade, mozinho, foi criado ali, né, em 2003, o Estatuto do Torcedor, né, que justamente contempla várias situações aí, né, que a gente vê acontecendo no dia a dia. Lá no estádio Rei Pelé, eu posso falar que melhorou muito a violência dentro do estádio que tinha. Lá num período atrás, invadia campo, agredia, as torcidas brigavam dentro do estádio. Enfim, essa fase lá passou. E aos arredores do estádio também passou. O que nós estamos vendo hoje é uma violência desenfreada fora da proximidade dos estádios. Previamente marcado, encontro. Marcada, né? encontro. Em rede social, marca para ir lá brigar. Porque o cara vem lá do Riacho Doce para um jogo no Rei Pelé, quando chega ali na Mangabeira, os caras quebram o carro do cara. Os caras marcam encontro ali no Jaraguá para ir brigar. Os caras lá no tabuleiro já começam brigando. Então, assim, é uma coisa que de segurança pública mesmo, virou gangue, virou coisas que eu acho que está acima do que nós chamamos de torcedor. Né? Mas o Estado tem feito seu papel, para vocês terem uma ideia, em dia de jogos lá, tem um juizado dentro do Rei Pelé. Tem um juizado do torcedor, exclusivamente para isso. Pega o camarada lá, tem uma delegacia itinerante, onde é os grandes jogos. Tudo isso tudo isso foi feito. Mas aí o que é que os caras fizeram? Aqui agora tem a delegacia, tem um juizado. Como aqui está protegido, eu vou para longe. Para longe. Aí veste a camisa, diz que é torcedor do time e vira essa briga. Mas você está corretíssimo, mozinho. Tem que ser rigorosamente punido esses caras. A gente tem que extirpar isso porque isso assusta as pessoas. Mas eu digo hoje, não acontece mais nas proximidades do estádio nem no estádio. As pessoas podem ir tranquilo, porque a vivência que eu tenho lá desses quase 9 anos lá, graças a Deus, dentro do estado, a violência ela diminuiu bastante. Pode acontecer um fato outro isolado e tal, não é aquela coisa do passado. Agora, no entorno, na cidade, nos seus 50 bairros, a coisa tem que ser melhor verificada e rigorosamente punida. Voltando a falar de política esportiva, Charles, como você tem visto esse novo momento, né, um novo governo,
que a gente vivenciava, né, o que a gente estava vivendo com o esporte nos últimos anos, o que você, na sua opinião, o que é que mudou, quais são as perspectivas, tanto para o Brasil como aqui para Alagoas? Olha, Cícero, umas perspectivas muito positivas, né? Porque nós passamos 4 anos sem esporte, né? E eu não estou aqui com um discurso político nem ideológico, não. Estou falando que primeiro que não tinha Ministério do Esporte, né? Era uma Secretaria Nacional do Esporte dentro do Ministério da Cidadania, ao qual não existia nenhum programa, nem social esportivo, nem programa de estrutura de aparelhos esportivos. Nós passamos 4 anos efetivamente mergulhados, sem esporte nenhum no Brasil. Somente investindo no Bolsa Atleta, que fizeram, no GEBS, e algumas situações específicas, mas programas como o PELC, Segundo Tempo, o próprio Bolsa Atleta, a ampliação do próprio Bolsa Atleta, enfim, e questões de criação, de investimento em infraestrutura de aparelhos esportivos, quase zero. E agora nós temos uma perspectiva melhor. Só que o que é que os caras fizeram? O orçamento de um ano vai para o outro, né? Estamos ainda sobre o orçamento de 2022. Estamos sobre o orçamento do ano passado. Então, o orçamento que foi feito o ano passado para esse ano é uma coisa, assim, alarmante no esporte brasileiro. O orçamento hoje que o Ministério do Esporte tem não dá nem para sustentar o custeio do Ministério do Esporte. Então, eu disse lá, fui lá para a reunião, fui com a secretária... Entre aspas, um crime contra o esporte. Um crime contra o esporte é um ano perdido. Estão lá tentando fazer alguma coisa com o orçamento que tem. Hoje, o Ministério do Esporte está vivendo de emendas parlamentares, porque orçamento não existe. O governo anterior não tinha feição nenhuma ao Não esporte. tinha feição nenhuma. Fez um GEBS ali, fez uma infraestrutura aqui, alguma coisa ali, mas nada... Política efetiva nenhuma. Política pública efetiva, sistemática, programa zero. Aí agora está voltando. Está voltando o Segundo Tempo, está voltando o PELC, está voltando a infraestrutura, investir nas infraestruturas, está voltando alguns convênios, enfim, mas muito... Eu creio que no próximo ano a gente volta, porque, João Cícero, o Ministério do Esporte, nos governos Lula e Dilma, chegou a ser o 6º maior ministério do Brasil, na época das Olimpíadas, dos Jogos Olímpicos, Copa do Mundo. E na época da Copa do Mundo. Charles, Saiu lá de 32º para 6º. Charles, você tem 30 anos de serviço prestado na área social, na área esportiva. Você pensa em candidatura política partidária no próximo ano? Você é pré-candidato? Você tem afeição a municípios como Maceió, Marechal Deodoro? Como é que está a questão da vida política? E complementando a pergunta, Charles, aproveitando, está chegando o nosso horário, a gente quer ouvir essa resposta, é claro, a pergunta do João. Você é um quadro que tem se destacado, né, nas políticas de esporte, como gestor. Então, aí, complementando o que o João falou, pretende ser candidato em 2024? Olha, João, eu sou partidário, sou um eterno pré-candidato, né? Porque quem está afiliado a um partido político sempre está à disposição, né? Como o nosso amigo Cícero já fez brilhantes embates aí, esteve seu nome à disposição, e é sempre bom a gente estar aí à disposição. Eu estou à disposição do meu partido. Hoje eu me coloco, se for numa situação de pré-candidatura aqui em Maceió, ao qual já fui em 2016, lá em Marechal eu tenho grandes amigos, fiz uma grande amizade, a gente também permeia lá em Marechal Deodoro. Mas como eu fui aqui em 2016 em Maceió, se o partido assim, a gente está se convencionando a isso, eu serei... Hoje o Charles seria pré-candidato a vereador de Maceió? Seria. Hoje eu seria aqui em Maceió, né? A intenção é essa, de a gente tentar atuar aí nas políticas públicas voltadas para o esporte, né? Não é querendo fazer discurso já político aqui não, mas Maceió precisa muito de esporte, né? Hoje nós temos 2 ginásios fechados, os ginásios de Maceió estão fechados. Hoje nós temos a Vila Olímpica, que parece que começaram a reformar agora, mas passou um bom tempo aí fechado. Maceió não tem nenhum programa social esportivo. Maceió tem uma debilidade muito grande no esporte. Não pelas pessoas que estão lá na secretaria, que são até pessoas boas, legais, mas às vezes é o orçamento mesmo, é o olhar do prefeito mesmo, porque ninguém trabalha se não tiver a estrutura, né? Mas o esporte aqui em Maceió precisa ir nessa linha aí do esporte, do lazer, da juventude, das causas sociais. Eu me coloco hoje como pré-candidato aqui na cidade de Maceió. Charles, agradecer a sua participação aqui no programa Ponte da Band Nordeste, que a gente possa estar aqui em outras oportunidades. Eu que agradeço, Cícero Filho, agradeço a você, João Mãozinho. Para mim foi uma satisfação muito grande, uma honra participar da Ponte, esse programa que tem feito grande sucesso aqui no nosso estado, aqui na nossa capital, Maceió. Estarei sempre à disposição dos amigos aqui para a gente vir debater. Grande abraço. Obrigado, Cícero. Obrigado, Charles. Até o próximo sábado. Obrigado a você pela audiência. Até o próximo sábado.